Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos tratar nessa aula de hoje sobre algumas questões relativas ao mandado de segurança em matéria tributária. Será que seria cabível, por exemplo, um mandado de segurança para se obter a repetição de indébito, para se declarar o direito de compensar valores indevidamente recolhidos? É cabível que através de mandado de segurança eu obtenha restituição de valores que eu paguei indevidamente na via administrativa? Bom, essas são algumas questões que nós vamos endereçar na aula de hoje e espero que vocês fiquem aqui conosco até o final. Primeiro, eu queria me apresentar, eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, Processo Tributário, juiz federal, titular de uma vara de execução fiscal e vocês podem me encontrar aqui nas redes sociais, no endereço está colocado, @EricoTeixeira_prof. Então, nas redes sociais também eu respondo dúvidas, críticas, comentários, sugestões e a gente interage nessa grande sala de aula virtual, mediada hoje pela tecnologia, que são as redes sociais. Eu gostaria de começar essa aula de hoje propondo o seguinte questionamento: quando é que seria cabível a utilização do mandado de segurança em matéria tributária? Quando é cabível a utilização do mandado de segurança em matéria tributária? E aí, além da Constituição, nós podemos ir direto para o artigo 1º da Lei 2016 de 2009, segundo a qual conceder-se-á, para quem quiser, né, leia aqui do lado comigo, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Vejam que eu grifei essa expressão líquido e certo, nós vamos falar sobre ela, não amparado por habeas corpus ou habeas data, um caráter de subsidiariedade aqui no uso do mandado de segurança, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, sempre que haja uma atuação ilegal por parte de uma autoridade pública, qualquer pessoa física ou jurídica, então tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica podem se valer do mandado de segurança, sofrer violação ou houver justo receio de que venha sofrê-la por parte de uma autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. É importante destacar dessa lei que nós temos, né, um julgado do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4296, que tratou de alguns artigos da lei. Nós vamos tratar dos que nos interessam aqui. Então vejam que, de acordo com o artigo 1º da Lei 2016 de 2009, na linha daquilo que coloca o artigo 5º da Constituição de 88, é cabível mandado de segurança sempre que eu tiver uma pessoa física ou jurídica que tenha violado ou a expectativa, o justo receio de ver violado um direito líquido e certo que não seja amparado, por exemplo, por habeas corpus, que não seja aqui uma questão relacionada à liberdade, ao direito de locomoção, uma questão criminal, geralmente, no habeas corpus, ou habeas data, sempre que houver aqui uma ilegalidade ou um abuso de poder, portanto. E será que isso se aplica em mandado de matéria tributária? Será que se aplica o mandado de segurança em matéria tributária? Será que isso é comum? Vamos ver aqui algumas questões sobre esse tema, né? A primeira delas, né, o primeiro ponto que é necessário saber quando se atua em direito tributário, quando se trata de mandado de segurança em matéria tributária, é a questão da lei em tese. Será que seria cabível a impetração de um mandado de segurança contra a lei em tese? E o que seria, né, essa tal lei em tese? Vejam que, de acordo com a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula já antiga do nosso Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 266 está aqui, né? Estou olhando para ela aqui. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Eu preciso ter ali uma situação concreta, um ato concreto, uma atuação concreta por parte de uma autoridade pública que já ocorreu ou está em vias de ocorrer, que vai lesar um direito do cidadão, no nosso caso aqui em matéria tributária, um direito do contribuinte. Então não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Isso era muito comum no passado, quando o contribuinte se insurgia, por exemplo, contra a lei, dizendo que um dia, por exemplo, ele poderia vir a sofrer a incidência de um determinado tributo. Então, pedia lá genericamente, né, a declaração de inconstitucionalidade daquela lei, a declaração de ilegalidade daquela instrução normativa. Isso significa mandado de segurança contra a lei em tese. Eu não posso impetrar mandado de segurança contra a lei em tese. Eu tenho que trazer um fato, eu tenho que trazer uma situação, eu tenho que trazer algo em concreto que já aconteceu, que está em vias de ocorrer e que vai lesar o meu direito líquido e certo. Então vejam que o pedido principal no mandado de segurança não pode ser a declaração de inconstitucionalidade, a declaração de ilegalidade de uma lei, o ato normativo. Eu preciso ter uma situação concreta que se encaixe naquela situação
descrita de forma genérica e abstrata na lei. Então, por exemplo, se eu vou realizar um determinado negócio jurídico e em realizando esse negócio jurídico eu vou sofrer a tributação, eu posso trazer a situação, olha, eu já celebrei esse contrato aqui, pretendo registrar esse documento, mas quando eu registrar eu vou ter que pagar um tributo e esse tributo é indevido. Cabe mandado de segurança? Cabe, porque eu não estou me insurgindo contra a lei, em tese. Eu estou me insurgindo contra a aplicação concreta daquela lei num caso individual, num caso concreto que diz respeito à minha situação enquanto contribuinte. Então é muito importante ficar atento a isso, porque muitas vezes o que vai diferir a lei, em tese, da situação individual e concreta que admite o mandado de segurança é o detalhamento da situação na qual o contribuinte se encontra, a ilegalidade que ele já sofreu ou encontra-se em vias de sofrer, e não uma eventual situação futura e incerta. Vejam, por exemplo, o que disse o Superior Tribunal de Justiça no tema 430 da sua jurisprudência. Né? A tese fixada foi a seguinte: a jurisprudência dessa Corte Superior, embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma, da lei, como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade constitua ela própria pedido autônomo. Beleza, mandou bem aí, né, vamos dizer assim, para usar uma gíria, o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo aqui? Exatamente o que diz o Supremo Tribunal Federal na súmula 266. Não cabe, por exemplo, uma ação de mandado de segurança para que seja declarada a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei, ou a ilegalidade de um ato normativo, porque não é só a inconstitucionalidade de uma lei. Às vezes o meu problema é a ilegalidade de uma instrução normativa, por exemplo. E eu não posso usar o mandado de segurança para esse fim. O que eu tenho que fazer aqui é trazer uma situação individual e concreta, repito, que já ocorreu ou que encontra-se em vias de ocorrer e que vai lesar um direito meu, líquido e certo, como diz a Constituição, líquido e certo, como diz a lei que regula o mandado de segurança. Então vejam, eu não posso pedir no mandado de segurança que seja declarada a inconstitucionalidade de um determinado artigo de lei, mas eu posso usar na fundamentação do meu pedido a inconstitucionalidade daquela lei para afastar a tributação naquele caso concreto. Vejam que é uma peculiaridade, mas que faz toda a diferença aqui quando a gente analisa a súmula do Supremo Tribunal Federal e o tema julgado aqui pela STJ. Eu não posso, por exemplo, pedir que seja declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a tributação da renda proveniente dos juros de mora devidos em virtude de uma verba trabalhista que eu tenho direito a receber. Mas eu posso dizer, por exemplo, que é inconstitucional essa incidência e com esse fundamento na inconstitucionalidade, com esse fundamento na ilegalidade, formular um pedido para que eu não seja compelido a recolher aquele tributo. Vejam que essa é a diferença entre lei em tese e situação individual e concreta, que vai gerar um prejuízo para o contribuinte, tendo em vista a aplicação daquela lei, daquela instrução normativa, daquele ato normativo a um caso individual e concreto que eu estou trazendo na minha petição inicial. O impetrante deve comprovar, portanto, a atuação do fisco que viole seu direito líquido e certo, sendo incabível a impetração, visando coibir, de maneira genérica, a prática de qualquer ato futuro e incerto pela autoridade coatora que poderia lesar direito do impetrante. Claro que uma lei que seja inconstitucional, um ato normativo ilegal, ele sempre vai ter a potencialidade de um dia violar um direito meu. Mas se eu não tiver uma situação concreta que já ocorreu, que encontra-se em vias de ocorrer, eu não posso invocar essa ilegalidade ou essa inconstitucionalidade, porque isso seria a utilização do mandado de segurança como substitutivo praticamente de uma ação de controle de constitucionalidade, aqui de controle concentrado, né, vamos dizer assim, de controle concentrado de constitucionalidade, que deve ser feito pelo Supremo Tribunal Federal e não pelos juízes. O juiz pode atuar valendo-se como fundamento da sua decisão da inconstitucionalidade, mas não declarar de forma geral e abstrata a inconstitucionalidade de lei, porque esse papel é do Supremo Tribunal Federal. Então, muito importante ficar atento a isso. Esse julgado aqui foi no recurso do mandado de segurança 64.328. Tema 318 do Supremo Tribunal Federal. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional, e a eles são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Vejam que esse tema do STF está dizendo que cabe ao STJ dizer os pressupostos aqui da admissibilidade ou não do mandado de segurança. É claro que quando não houver uma violação direta à competência do Supremo, como nesse caso aí da declaração de inconstitucionalidade. E o que seria, então, professor, esse direito líquido e certo que é mencionado aí pela lei, né, que está aqui a pergunta do lado, o que é o direito líquido e certo que autoriza o cabimento de um mandado de segurança? Essa expressão de direito líquido e certo é muito criticada por alguns autores e, de certa forma, ela é esclarecida pela jurisprudência dos tribunais. Esse julgado aqui que nós estamos analisando, por exemplo, o RMS 43529, nele ficou decidido o seguinte: deve ser entendido o direito líquido e certo como aquele cuja existência, cuja delimitação são passíveis de demonstração documental
independentemente da sua complexidade ou densidade. O que faz com que o direito seja líquido e certo não é a eventual falta de complexidade da matéria. A questão jurídica pode ser extremamente complexa, pode ser uma questão de difícil análise no caso concreto, mas isso não afasta o direito do contribuinte. O fato da questão jurídica ser uma questão imbrincada, uma questão complexa, uma questão em relação à qual não haja muito material escrito na doutrina, não haja julgados na jurisprudência, que seja uma questão de difícil solução no caso concreto, isso não vai gerar o não cabimento do mandado de segurança. O direito líquido e certo, ele não pressupõe que a questão jurídica seja pacificada, por exemplo. Aliás, eu ressalto aqui que nem mesmo a complexidade da questão de fundo, a complexidade da matéria fática discutida, afasta o mandado de segurança. O que eu preciso aqui, em última análise, é que eu tenha, como diz aqui a jurisprudência, o que autoriza a impetração de mandado de segurança é a existência de uma prova pré-constituída do direito vindicado na ação mandamental. Então, a questão jurídica pode ser complexa, pode haver, de acordo com a súmula 625 do Supremo Tribunal Federal, uma controvérsia sobre essa matéria de direito. Essa matéria de direito pode nunca ter sido enfrentada pelos tribunais, pode não haver uma jurisprudência pacífica do STF, do STJ ou dos tribunais regionais, tribunais de justiça sobre a matéria. Isso não impede a eventual concessão de medida liminar ou da concessão da ordem requerida no mandado de segurança. Por que não? Porque não é a complexidade, não é a controvérsia da questão de direito, não é a complexidade ou a dificuldade de se analisar a matéria de fato que vai afastar o cabimento do mandado de segurança. Será cabível o mandado de segurança se, em relação à matéria de fato, aquela situação individual, aquela situação concreta que eu estou levando ao Poder Judiciário, exista o que a doutrina chama, o que a jurisprudência chama de prova pré-constituída. O que é essa prova pré-constituída? É aquela que eu consigo demonstrar de plano, é aquela em que os fatos são incontroversos, é aquela em que eu tenho, por exemplo, documentos que atestam que eu me enquadro naquela situação que eu estou descrevendo. Agora, se existir uma eventual controvérsia sobre a matéria fática, se for necessário, por exemplo, depoimento pessoal da parte contrária, se for necessária a produção de prova testemunhal em uma audiência, se for necessária, por exemplo, uma prova pericial por meio de uma perícia contábil, por exemplo, matéria tributária, ser feita por um contador especializado naquele assunto, se houver uma discussão sobre a questão de fato, se os fatos não forem incontroversos, ou pelo menos não forem demonstrados de plano por prova documental, aí não cabe mandado de segurança. Por quê? Porque não cabe dilação probatória. Eu não posso ter dilação probatória em mandado de segurança. Eu preciso ter a matéria de fato já devidamente delineada na petição inicial e devidamente comprovada por meio de prova documental. Ou, pelo menos, aqueles fatos têm que ser incontroversos. Não pode haver uma controvérsia sobre matéria de fato que demande, por exemplo, uma prova testemunhal, um depoimento pessoal, uma prova pericial que precise ser produzida durante o processo judicial. Então, o mandado de segurança cabe quando a matéria jurídica é inédita? Cabe. Mandado de segurança cabe quando a matéria jurídica é complexa? Cabe. Mandado de segurança cabe quando os fatos forem bastante intrincados? Cabe, desde que haja prova pré-constituída que demonstre de forma cabal, de forma inequívoca, aqueles fatos que o contribuinte está suscitando como fundamentos para obtenção da ordem pleiteada, da ordem pretendida. Então, não cabe dilação probatória em matéria tributária, eu preciso ter prova pré-constituída daqueles fatos que eu estou alegando na petição inicial. Geralmente essa prova é uma prova documental, ou pelo menos uma incontrovérsia, ou pelo menos uma certeza quanto aqueles fatos estão sendo invocados. Pode ser que aqueles fatos sejam públicos, sejam notórios, ou não sejam controvertidos entre a parte. Por exemplo, tanto o contribuinte quanto a autoridade impetrada, eles podem entender, ambos, que a situação fática é incontroversa. Nós não estamos discutindo fatos. Nós dois concordamos que aconteceu essa situação que está descrita na petição inicial, mas nós não concordamos quanto à interpretação da lei aplicável a esse caso concreto. Então, cabe mandado de segurança. Por quê? Porque eu não estou discutindo direito em tese, estou discutindo aquela situação concreta, individual, minha, enquanto contribuinte, enquanto a pessoa jurídica que demanda no Poder Judiciário. Estou discutindo aquela situação individual e concreta que eu trago, devidamente delineada na petição inicial, havendo controvérsia quanto à questão de direito. Beleza, cabível mandado de segurança. Agora, não cabe mandado de segurança quando eu preciso de dilação probatória, quando eu não tenho prova pré-constituída, quando eu tenho controvérsia sobre matéria de fato que eu não consigo dirimir ou demonstrar de plano. Então, isso vai acontecer, repetindo, quando haja uma impugnação daqueles fatos trazidos na petição inicial, quando haja uma controvérsia sobre aqueles fatos trazidos na petição inicial que não consiga ser demonstrada por uma prova documental pré-constituída que o contribuinte já tem em seu poder. Vejam que a lei do mandado de segurança aqui tem um detalhe, né? Ela autoriza que se essa prova tiver em posse
das autoridades públicas, a parte possa requerer e o juiz pode requisitar essa prova se ela estiver numa repartição pública, por exemplo, em relação a qual, um documento, por exemplo, em relação ao qual o contribuinte não teve acesso. Mas tirando a situação do juiz pedir a vinda daquele documento, porque o contribuinte não conseguiu obtê-lo na via administrativa, porque ele está em posse de uma autoridade pública, a priori cabe ao contribuinte, ao impetrante, demonstrar, por meio de prova pré-constituída, aqueles fatos que ele está trazendo na petição inicial. Se ele não o fizer, será o caso de não cabimento do mandado de segurança e ele vai ter que se socorrer das vias ordinárias nas quais ele terá que produzir ali aquela prova, seja testemunhal, seja prova pericial, enfim, seja qual for a prova que sustente, que embase, que fundamente o seu pedido. E na repetição de indébito, será que seria cabível, já que nós estamos falando de matéria tributária, pedir repetição de indébito em matéria tributária? Quais casos, né, em que o mandado de segurança é mais utilizado em matéria tributária? É claro que o contribuinte pode impetrar um mandado de segurança para, eventualmente, requerer à autoridade pública que ele não seja compelido a recolher um determinado tributo indevidamente aos cofres públicos. Ele pode pedir que a autoridade não cobre, né, não efetue a cobrança daquele tributo que ele entende devido. Então, ele pode pedir, inclusive, uma liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários que ele pretende discutir naquele mandado de segurança. Agora, ele poderia pedir a repetição dos valores que ele pagou indevidamente no passado. Vejam que aqui nós temos uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 271, que diz que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, em relação ao período anterior, os quais deverão ser reclamados pelo contribuinte, em caso aqui de matéria tributária, administrativamente ou pela via judicial própria. Há uma outra súmula, que é a súmula 269, que diz que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança. Então, quando eu conjugo essas duas súmulas, mandado de segurança não produz efeitos pretéritos à impetração e não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança, em tese, de acordo com a jurisprudência, eu não poderia ter, né? Em tese não, eu não poderia ter, de acordo com a jurisprudência, a utilização do mandado de segurança para fins de repetição do indébito tributário, para fins de repetição do indébito tributário. Por que não? Porque o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança de valores que eu paguei, que eu recolhi indevidamente no passado, e o mandado de segurança não produziria efeitos anteriores à data da impetração. Então, valeria da impetração em diante. Eu posso pedir no mandado de segurança que eu não tenha que recolher aquele tributo dali para frente, mas eu não posso pedir o que eu já recolhi no passado de volta. Como é que fica, então, professor, essa questão da compensação no mandado de segurança? Será que ela seria cabível? Vejam que se eu tenho valores a obter de volta nos últimos 5 anos, por exemplo, observado o prazo prescricional, eu vou ter que ajuizar uma ação de repetição de indébito. Eu não posso me valer do mandado de segurança. Agora, será que eu poderia me valer do mandado de segurança para declarar o meu direito de compensar esses valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos? Então, imagine que nos últimos 5 anos eu venho recolhendo PIS e COFINS, considerando o ICMS incluído na sua base de cálculo, e eu pretendo não recolher dessa forma. Esse nem é um exemplo bom, porque há uma limitação aqui, uma modulação aqui feita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas imagine que eu venha recolhendo um tributo indevidamente nos últimos 5 anos e pretendo obter aqui a devolução desses valores. Posso pedir no mandado de segurança? Não. Mas será que eu poderia pedir a declaração do meu direito de compensar esses valores indevidamente na via administrativa? Ora, professor, se você vai compensar na via administrativa, por que você valeria do mandado de segurança? Por que você utilizaria o mandado de segurança? Porque, eventualmente, a autoridade administrativa não reconhece que há um débito ali. Então, eu vou entrar com uma ação judicial, vou ingressar com uma ação judicial para que seja certificado, para que seja reconhecido o pagamento indevido. Quando eu tiver a sentença reconhecendo o pagamento indevido, certificando que eu paguei indevidamente aqueles valores, eu vou habilitar esse crédito e formular uma declaração de compensação na esfera administrativa. Isso seria cabível no mandado de segurança, ou o mandado de segurança nessa hipótese estaria sendo utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança? Vejam que, de acordo com a súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança ele constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação em matéria tributária. Então vejam que eu posso usar o mandado de segurança aqui, para afastar um eventual óbice indevido àquela compensação que eu pretendo fazer, como também, 2, diz o STJ, eu posso usar o mandado de segurança para que o juiz declare o meu direito de compensar aqueles valores que eu recolhi indevidamente nos últimos 5 anos. Então eu provo que eu paguei tributos indevidamente nos últimos 5 anos, eu demonstro aqueles fatos que sustentam a minha pretensão e eu peço para que seja declarado o meu direito de compensar esses valores. Qual é o ato coator que vai ocorrer aqui? Ele é futuro. Se eu não impetrar esse mandado de segurança, se eu não tiver esse reconhecimento judicial do indébito e a declaração do direito que eu tenho de compensá-lo na via administrativa, essa compensação será indeferida. Por que a compensação será indeferida? Ou melhor, será não homologada?
Porque a autoridade administrativa não reconhece o indébito. Então, eu preciso da decisão judicial para certificar que existe ali um indébito. E o mandado de segurança é uma ação adequada para tanto. Então, eu posso me valer do mandado de segurança para que seja declarado o meu direito de compensar valores indevidamente recolhidos nos 5 anos, por exemplo, anteriores àquela impetração. Isso não significaria a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança? Ele não estaria produzindo efeitos pretéritos? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não. Por que não? Porque eu não estou cobrando valores que eu vou receber por meio de RPV ou precatório e os efeitos não seriam pretéritos. Ele teria aqui efeitos prospectivos. O efeito vai ser para o futuro, ele vai certificar o meu indébito e futuramente, quando transitar em julgado, eu vou habilitar esse crédito e formular uma declaração de compensação na esfera administrativa. E a expedição de precatório, quando declarado o direito à compensação? Será que isso seria cabível? Vejam que um tema muito importante no processo tributário, em matéria tributária, ele está sintetizado nessa súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. O que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo aqui? Que muitas vezes eu posso ter uma sentença declaratória transitada em julgado que declara o meu direito de compensar valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, só que no meio do caminho eu mudo de ideia. O que a súmula está dizendo aqui? Bom, vejam bem, imagine que eu paguei tributos indevidamente nos últimos 5 anos. Eu posso. Bom, imagine que já haja um reconhecimento administrativo de que esse valor foi pago indevidamente. Imagine que no mês passado eu paguei um DARF em duplicidade. A Receita reconhece, realmente, você pagou em duplicidade. Aí você diz, eu quero de volta. A Receita diz, beleza, você pode pedir de volta. Você tem 2 formas de fazer isso. Você pode fazer uma declaração de compensação e usar esse crédito que você tem para extinguir um débito tributário, ou você pode pedir uma restituição administrativa. Beleza. Só que pode ser que a Receita não reconheça o indébito tributário. Principalmente se a discussão for uma discussão jurídica, uma controvérsia em relação ao direito. O tributo é inconstitucional ou é constitucional? O tributo é devido ou indevido? Então eu posso ter uma questão interpretativa sobre constitucionalidade, sobre legalidade, sobre incidência do tributo ou não num caso concreto. Se eu tiver uma controvérsia sobre a interpretação jurídica, sobre o cabimento ou não do pagamento do tributo, sobre o tributo ser devido ou não, eu posso precisar de uma certificação judicial, de uma decisão judicial que reconheça aquele indébito. Então, 2 situações podem ocorrer. A primeira, eu ajuizo uma ação judicial, ação de repetição de indébito, e peço que o juiz condene a União, sentença condenatória, condene a União a me devolver os valores que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos. E o juiz julga procedente o pedido para condenar a União a restituir ao contribuinte os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, observada aqui a prescrição quinquenal. O que o contribuinte vai fazer aqui? Próximo passo, dentro do processo civil, dentro do processo judicial, dentro do processo tributário. Qual é o próximo passo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória que condena a União a devolver uma determinada quantia a título de valor pago indevidamente ao contribuinte? O próximo passo aqui é a execução desse julgado. E o contribuinte vai receber esse valor de volta por meio de RPV ou precatório, conforme o caso. Então, vou ter uma execução contra a Fazenda Pública e essa execução contra a Fazenda Pública vai gerar um pagamento final por meio de RPV ou por meio de precatório. Então, eu vou ter ali o cumprimento daquele julgado, né, o cumprimento daquela sentença proferida, e nesse processo, vamos dizer assim, nessa execução, eu vou ter, no final, o pagamento por meio de RPV ou precatório. Então, a execução aqui contra a Fazenda Pública, não cabe pagamento em dinheiro, né? A Fazenda não vai ter bens penhorados, a Fazenda ela vai pagar por meio de RPV ou precatório. Bom, então imagine que eu tenho um determinado valor que eu posso receber de volta relativo a tributos que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos. Imagine que eu não queira receber isso por precatório, que eu decida pegar esse crédito e formular uma declaração de compensação na esfera administrativa. Eu posso fazer isso? Posso. Vejam que, de acordo com o artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, o contribuinte pode... o contribuinte que efetuar o pagamento devidamente de um tributo, o contribuinte que tiver direito à devolução de valores indevidamente recolhidos, de acordo com o artigo 74 da Lei 9.430, inclusive valores que tenham sido reconhecidos por decisão judicial
transitado em julgado, ele pode pegar esse crédito que ele tem, habilitar na via administrativa para fins de compensação. Então, o que está dizendo esse artigo 74? Que se eu tiver um valor reconhecido por decisão judicial como sendo um valor indevidamente recolhido, a ponto do juiz ter condenado a União a me restituir esses valores, eu fiz lá as contas, imagine que o contribuinte fez as contas, ele descobriu que ele tem R$500 mil de repetição de indébito a receber por meio de precatório, tendo em vista valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Ele pode receber por precatório, guardar ali, né, o pagamento de acordo com a Constituição, ou ele pode pegar esse crédito, desistir da execução judicial, não executar na via judicial e optar por recebê-lo via declaração de compensação na via administrativa. Ele vai pegar o crédito que ele tem, decorrente da decisão judicial transitada em julgado, habilitar esse crédito na via administrativa, habilitar esse crédito na via administrativa e, após habilitá-lo, formular uma declaração. Por que habilitar, né? Porque tem que trazer, levar os documentos ali na via administrativa e depois desse momento ele vai fazer uma declaração de compensação extinguindo débitos que ele tenha com a Fazenda Pública. Isso é uma opção que está regulada pela própria lei. E o judiciário, a jurisprudência, inclusive do STJ, pacífica, reconhece que o contrário também é verdadeiro. Porque muitas vezes o contribuinte, ao invés de pedir de volta o que ele pagou indevidamente por meio de precatório, ele pede que seja declarado o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Então ele fica ali litigando vários anos com a Fazenda Pública, transita em julgado uma sentença que declara o direito do contribuinte compensar R$500 mil na via administrativa. Segundo o STJ, ele pode pegar essa sentença, abre aspas, declaratória, abre aspas, porque é uma controvérsia sobre a real natureza jurídica dessa sentença, mas ele poderia pegar essa sentença declaratória e, em vez de compensar na esfera administrativa, optar pelo recebimento por meio de precatório na via judicial. É o que diz a súmula 461 do STJ. O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação em débito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então aqui o nosso dispositivo é o seguinte: julgo procedente o pedido para declarar o direito do contribuinte de compensar na via administrativa, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Ele faz as contas, tenho R$500 mil para compensar. Em vez de compensar na via administrativa, como autorizou a sentença declaratória, ele opta por obter a devolução desse valor, a restituição por meio de precatório. Pode? Pode. O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação em débito certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Ocorre que a jurisprudência assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, concedida a ordem, o contribuinte pode requerer na via administrativa a compensação ou a restituição do indébito, sendo inviável, repetindo, sendo inviável a utilização do mandado de segurança para buscar a repetição de precatório RPV, porquanto vedado o uso da via mandamental como ação de cobrança, teor da súmula 269 do STF. Então vejam, se eu tenho uma concessão de mandado de segurança, uma sentença de mandado de segurança que declara o meu direito de compensar na via administrativa os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, eu não posso receber por precatório no mandado de segurança. Por quê? Porque é mandado de segurança. Então eu vou ter que compatibilizar isso aqui com a súmula 461. A súmula 461 não vai se aplicar quando for mandado de segurança. Se for uma ação declaratória pelo rito ordinário, aí eu poderia receber por precatório. Se for um mandado de segurança, tem um rito privilegiado, não posso receber por precatório. Aí eu vou ter que declarar e fazer a compensação na esfera administrativa, porque senão o mandado de segurança estaria sendo utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança. Mas nós temos 2 controvérsias aqui que nós precisamos enfrentar ainda nessa aula. E a primeira é a seguinte: seria cabível a expedição de precatório, pelo menos desde a impetração, da impetração em diante? E por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema é controvertido. Se nós formos para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, no tema 831, ele decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100. Então, o Supremo está admitindo aqui a utilização de precatório para pagamentos de valores que seriam decorrentes de mandado de segurança. Mas vejam, entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. Então, aqui, basicamente, o Supremo estava tratando de casos que envolvia vencimentos, valores devidos a servidores públicos, e o Supremo disse, olha, você pode até reconhecer que há valores a ser pagos ali durante o mandado. Você pode até reconhecer que há valores, que o contribuinte tem valor, que o cidadão, que o servidor tem valores a receber, e ele vai até poder receber por precatório aquilo que se tornou devido da impetração em diante.
Posso mandar implantar em folha e pagar na via administrativa? O Supremo está dizendo que não, tem que ser por precatório. Quando implantar o benefício lá, vamos supor, por exemplo, depois do trânsito em julgado dessa decisão no mandado de segurança, implantado o benefício em folha, o contribuinte pode dizer, olha, desde a impetração até a data em que foi implantado, tem um valor aqui de atrasados, né, que não são atrasados anteriores à data da impetração, mas sim atrasados da impetração em diante, que eu faço jus a receber. Como é que eu vou receber? Mediante implantação e pagamento em folha? Administrativamente? Não. Vou ter que receber por precatório. Então, em tese, pelo tema 831, seria cabível, sim, precatório em mandado de segurança. E aí, a nossa pergunta óbvia aqui é se isso seria cabível em matéria tributária. Então, nós vamos ter, em tese, dentro dessa linha do tema 831, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não vedaria. Então, se eu impetrei um mandado de segurança para questionar um determinado tributo, e esse tributo continua sendo cobrado da impetração em diante, até o trânsito em julgado, por exemplo, do mandado de segurança, da impetração até o trânsito em julgado, eu poderia receber o precatório no mandado de segurança. Os valores anteriores à data da impetração, e não, porque o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança, e o mandado de segurança não produziria efeitos pretéritos anteriores à data da impetração. O próprio Supremo Tribunal Federal tem julgados que falam isso, né? Gravo regimental, embargo de declaração, direito tributário, débitos da Fazenda Pública, oriundo de decisão de concessivo e mandado de segurança, devem ser pagos pelo regime de precatório. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, da impetração em diante, você poderia receber o que foi pago indevidamente, mas por precatório. Não pode ser por implantação, por pagamento administrativo, e então você poderia receber aqui por precatório, segundo esse julgado aqui, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Mas o tema é controvertido. Por quê? Porque no STJ nós temos julgado dizendo que não cabe precatório no mandado de segurança, porque seria a utilização do mandado de segurança como substitutivo de uma ação de cobrança. Então a gente fica aí numa situação meio que no meio do caminho, né? Uma decisão, o tema 831, a partir do qual em tese seria cabível, e, por outro lado, alguns julgados dizendo de forma mais genérica que não cabe precatório no mandado de segurança, porque não é o objetivo do mandado de segurança, não é a finalidade do mandado de segurança, e o mandado de segurança estaria sendo utilizado nessa hipótese como substitutivo de uma ação de cobrança. E a restituição administrativa seria cabível? Esse é outro tema controvertido, mas sobre ele eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, explicar o que é essa restituição administrativa, porque muita gente trata dessa questão como se fosse a questão do tema 831, mas me parece que há algumas peculiaridades aqui que precisam ser ressaltadas. No tema 831, o que o Supremo estava dizendo era que, o que o Supremo disse, melhor dizendo, é que não pode o Poder Judiciário, o juiz, mandar que o pagamento seja feito na via administrativa. Aqui na restituição administrativa a situação é um pouco diferente. Por que a situação aqui é um pouco diferente? Porque a restituição administrativa em matéria tributária é um instituto do processo administrativo fiscal, do processo administrativo tributário. O que diz essa questão da restituição administrativa? O que é essa restituição administrativa? O contribuinte que paga um valor indevidamente, ele pode ir na via administrativa, qualquer contribuinte, né? Em regra, qualquer contribuinte que paga um valor indevidamente, ele pode ir na via administrativa e pedir a restituição daquele valor. E pedir a restituição, a devolução daquele valor que ele pagou indevidamente. Então, hoje, na área federal, tem o PER de comp, né? Pedido de restituição ou declaração de compensação. São duas formas previstas na própria legislação fiscal administrativa que permite ao contribuinte que paga indevidamente pleitear na própria via administrativa a restituição mediante dinheiro, né? Restituição mediante valor que vai ser depositado, creditado lá para o contribuinte, ou ele pode fazer uma declaração de compensação desses valores que ele pagou indevidamente. Então, a restituição administrativa não é uma ordem do juiz que manda a Fazenda pagar. Ela, na verdade, é um pedido formulado pelo contribuinte nos termos das leis que regem o processo administrativo fiscal. E é isso que gera aqui a controvérsia. Parece que esse pode ser o distinguish possível da restituição administrativa enquanto instituto de direito administrativo tributário, direito tributário na esfera administrativa, processo administrativo fiscal, e a devolução em dinheiro determinada pelo Poder Judiciário. Aqui o Poder Judiciário não está determinando a restituição em dinheiro, ele está certificando o indébito e dizendo, olha, já que há um indébito, você pode optar por receber esse valor via precatório, precatório não cabe no mandado de segurança, você pode optar por receber esse valor via restituição administrativa ou via declaração de compensação. Você vai pegar o seu crédito e vai lá na via administrativa e se resolve lá com a Fazenda Pública. Não é no processo judicial, não é uma ordem judicial de pagamento. É o contribuinte pegar o crédito que ele tem decorrente da decisão judicial transitada de julgado e formular um pedido de restituição administrativa. E formular uma declaração de compensação na esfera
administrativa. Mas vejam que esse tema é polêmico aqui no âmbito, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, é polêmico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, embora seja reconhecido de forma pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência assente no STJ é no sentido de que, concedida a ordem, o contribuinte pode requerer na via administrativa a compensação ou a restituição do indébito. Então, se o juiz declara o direito do contribuinte de receber os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, mediante compensação, o contribuinte poderia pegar o crédito que ele possui e formular uma declaração de compensação na esfera administrativa. Ou ele poderia pegar o crédito que ele possui e formular um pedido de restituição na esfera administrativa. Assim como se ele pagar um DARF em duplicidade, ele pode fazer uma declaração de compensação ou formular um pedido de restituição na esfera administrativa, ainda que não haja uma ordem judicial a respeito. Mas professor, por que você falou que isso era controvertido no Supremo Tribunal Federal? Porque no Supremo Tribunal Federal tem essa questão do tema 831, né? Esse próprio agravo aqui, esse próprio agravo regimental, dos embargos de declaração, no agravo instrumento do recurso extraordinário proveniente do Paraná, o Supremo diz: tributário, débitos da Fazenda Pública, decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Então veja que nós temos as duas controvérsias aqui, né? Primeiro que você vai ter algumas decisões, por exemplo, nos tribunais regionais federais, você vai ter algumas decisões no âmbito dos tribunais regionais federais, formulado por alguns juízes, por exemplo, federais, estaduais, dizendo o seguinte: olha, você não pode ter precatório no mandado de segurança. Embora o tema 831, em tese, diga que se poderia pagar os valores devidos da impetração em diante, mas não em matéria tributária. O tema 831 é matéria de direito administrativo, servidor público, vantagens, vencimentos devidos a servidor público. Mas ali ele fala precatório da impetração em diante, embora na Justiça Federal, por exemplo, haja controvérsia a respeito desse precatório. Por passado é pacífico, não cabe. Da impetração em diante o tema é controvertido. E a restituição também é controvertida. Por quê? Porque a restituição administrativa, na verdade, para muitos violaria o tema 831. Então aqui o Supremo está dizendo, né? Violaria o tema 831. Então, enquanto o precatório seria controvertido, porque seria a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, aqui na restituição administrativa seria violação ao pagamento mediante precatório. Então, assim, o que nós temos em termos de jurisprudência? Em tese, a possibilidade de precatório pelo tema 831, Supremo Tribunal Federal, embora não fosse matéria tributária propriamente dita, e a restituição administrativa admitida pelo STJ, conforme jurisprudência daquela corte. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões pontuais dizendo que o pagamento teria que ser sempre por precatório, não caberia restituição, por exemplo, em nenhum tipo de ação, inclusive também não caberia em matéria tributária, embora haja aquele distinguish que eu mencionei para vocês, e você vai ter algumas decisões do STJ, de alguns juízes e tribunais, dizendo que não caberia precatório, porque seria a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança. Então vejam que é um tema não muito fácil e que gera controvérsias por parte do contribuinte, há controvérsias nos tribunais aí sobre a matéria. Bom, e a restituição administrativa seria cabível? É o que eu estava colocando aqui. No STJ, sim, entende que é cabível, o contribuinte pode petrar no mandado de segurança, pedir que seja declarado o seu desejo de compensar ou de obter a restituição daqueles valores na via administrativa. Primeira instância é controvertido, tribunais, o tema também é controvertido, no STJ há uma tendência a admitir tanto a compensação quanto a restituição. Mas há, de fato, julgados, como eu disse, na primeira instância e na segunda instância principalmente, admitindo apenas a declaração do direito da compensação e não o pagamento via restituição, porque isso violaria o pagamento mediante precatório. Em tese, aplicando aqui também a lógica do tema 831 do Supremo Tribunal Federal. Qual a prova que eu devo produzir se eu pretendo fazer uma compensação, se eu pretendo obter uma declaração do direito à compensação, melhor dizendo, no mandado de segurança? Vejam que essa prova vai depender do que eu estou discutindo. De acordo com o tema 118 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feita maior ou indevidamente para fins de declaração de direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. Então, vejam, eu tenho que comprovar que há ali um pagamento indevido que foi feito pelo contribuinte. E aí o STJ começa a destrinchar essa situação. Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade da anterior exigência de exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente para ser feita a comprovação cabal de que o contribuinte, o impetrante, ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento devido serão exigidos posteriormente na esfera administrativa quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco. Vejam que aqui o contribuinte quer que seja declarado o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos em virtude
da ilegalidade do tributo pago. Então ele vai ter que demonstrar que ele é contribuinte daquele tributo, que ele faz o pagamento periódico. Agora ele não precisa provar exatamente qual foi o valor pago indevidamente, porque isso vai ser apurado depois do trânsito em julgado, quando ele for fazer a compensação na esfera administrativa. Então, na esfera administrativa é que vai ter essa conferência. A Fazenda pode dizer, beleza, você ganhou, mas o crédito que você tem aqui não é 100, é só 50. Ou o contribuinte pode dizer, não, o crédito é 200. Então, isso vai ser discutido na esfera administrativa quando for feita a compensação. Ele tem que provar que ele é credor daquele valor, que ele é contribuinte daquele tributo, que ele paga aquele tributo periodicamente e que ele tem valores a receber e que ele pretende receber mediante compensação na esfera administrativa. Por outro lado, tratando de mandado de segurança com vista a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável para a propositura da ação mandamental. O que está dizendo aqui o STJ? Claro que se eu quero que o Poder Judiciário declare meu direito de compensar o valor que eu recolhi indevidamente a título de imposto de renda no ano passado, eu tenho que provar que eu paguei o imposto de renda do ano passado e exatamente o valor que eu paguei. Para o Poder Judiciário poder declarar o direito de compensar R$ 5.000 pagos na data tal, devidamente corrigidos pela Selic, cuja compensação vai ser efetuada na via administrativa. Se eu quero uma certificação sobre o próprio valor que eu paguei, se eu estou discutindo a própria questão, o próprio conteúdo do valor aqui, como disse o STJ, eu tenho que ter essa prova pré-constituída. E muitas vezes pode até não caber em mandado de segurança, porque pode ser uma matéria que demande dilação probatória se houver controvérsia aqui sobre o quantum que eu tenho direito de compensar. Então vejam que a prova difere aqui de acordo com o objetivo, de acordo com a pretensão do contribuinte. E vejam que nós temos julgados, né, que nós temos uma posição consolidada do STJ no sentido de sequer ser cabível o mandado de segurança quando eu pretendo a homologação ou quando eu pretendo a validação de uma compensação que eu já fiz em relação à qual haja controvérsia sobre a questão de fundo. Por quê? Porque aí não haveria prova pré-constituída, a questão seria controvertida, não poderia ser dirimida em mandado de segurança. E eliminar? Seria cabível eliminar para fins de compensação? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, não será cabível medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. Então, vejam que o artigo 7º, parágrafo 2º, ele vedava compensação de créditos tributários. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional, na ação direta de inconstitucionalidade 4296, e aí nós ficamos com a seguinte questão. Bom, já que foi declarado inconstitucional, será que eu poderia pedir uma liminar para fins de compensação? E me parece que mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, nós teríamos a impossibilidade de fazer essa compensação por meio de liminar quando eu não tiver ainda a certificação do indébito. É isso que diz o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. É vedada, é proibida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado. Então vejam que eu só tenho o direito de fazer compensação tributária nos termos das leis que regem o processo administrativo tributário, né, que regem as regras de extinção de crédito tributário no âmbito de cada ente político. Se eu quero compensar no âmbito da União, eu tenho que verificar o que diz a lei federal sobre compensação. E geralmente essas leis, né, como por exemplo a lei 9.430, só autoriza que eu faça a compensação quando eu tiver um débito, ou melhor, quando eu tiver um crédito que seja decorrente de uma sentença judicial transitada em julgado. Então não caberia a liminar, ainda que o artigo 7º, parágrafo 2º seja afastado, não caberia uma liminar para certificar de plano, ab início, né, desde o início, a ilegalidade, a inconstitucionalidade daquele tributo que foi pago. Ou seja, não cabe certificar por meio de liminar que aquele tributo foi pago indevidamente e já autorizar a compensação. Por que não? Porque eu só tenho direito à restituição do indébito via RPV ou precatório, por exemplo, se for uma ação ordinária, ou via de compensação, por exemplo, se for uma ação ordinária ou um mandado de segurança, quando houver o trânsito em julgado. Porque artigo 74 da Lei 9.430 de 96 diz que é vedado liminar para fins de aproveitamento de tributo que eu estou discutindo no judiciário. O que se fazia no passado? Eu ajuizava uma ação judicial falando que eu paguei PIS indevidamente recolhido nos últimos 5 anos. E pedi uma liminar para autorizar que eu já compensasse esses valores desde já. Mas isso não é cabível. Por que isso não é cabível? Porque eu somente posso compensar valores indevidamente recolhidos após o trânsito em julgado daquela decisão
que reconhece a existência desse crédito. É o que diz o artigo 170A. Agora, ainda assim, eu tenho um espaço para aplicação da decisão proferida na ADIM 4296, porque a decisão aqui, né, o artigo aqui era mais amplo, ele não admite liminar que tenha por objeto compensação. Não é bem assim. Então, afastado desse artigo, eu posso ter hoje uma liminar que discuta, por exemplo, um requisito, que discuta, por exemplo, a hipótese de cabimento ou não de compensação, o direito de eu poder me valer ou não da compensação num caso concreto. Agora, o que não pode ser, o que não pode haver é o reconhecimento de plano do crédito para fins de compensação antes do trânsito em julgado, que valida, que reconhece o direito ao aproveitamento desse tributo. Se ele for ainda objeto de contestação judicial, eu não posso compensá-lo enquanto não houver o trânsito em julgado. E os honorários advocatícios em mandado de segurança, eles seriam cabíveis? Vejam que não, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e agora segundo o próprio artigo 25 da lei que rege o mandado de segurança. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Então é claro que é muito importante aqui ficar atento para o seguinte: quando a matéria é controvertida, o mandado de segurança pode ser uma excelente opção, né, para aquele contribuinte que, eventualmente, né, pensando aqui em termos genéricos, eu estou falando de forma genérica, de forma abstrata, como professor de direito tributário. Assim, qual é a vantagem, então, do mandado de segurança? A vantagem do mandado de segurança é que eu posso valer do mandado de segurança sem, eventualmente, ser condenado nos honorários advocatícios caso eu venha a sucumbir. Por outro lado, o contribuinte, ou melhor, o advogado contribuinte que obtém êxito naquele processo judicial também não vai receber honorários da parte contrária da Fazenda Pública. Não cabem honorários advocatícios no mandado de segurança. Se nós considerarmos os percentuais, os limites estabelecidos no CPC, que englobam valores altos, né, em relação a honorários, dependendo do valor da causa, dependendo do benefício econômico que se pretende obter, o não pagamento de honorários pode ser uma vantagem para aquele contribuinte, caso haja dúvidas sobre aquela tese que ele pretende discutir no mandado de segurança. Então aqui não cabe honorários, isso de certa forma é um estímulo à utilização do mandado de segurança, porque o contribuinte, se perder, não vai ter que pagar, mas por outro lado é um desestímulo para o advogado, porque se ele ganhar aquela ação judicial, ele não receberá os honorários correspondentes. Bom, pessoal, eu sei que são muitas coisas aí sobre mandado de segurança, eu quis trazer algumas questões na aula de hoje, a gente vai continuar aqui no canal tratando de temas tributários. Esses temas são bastante difíceis, alguns deles são complexos para grande parte das pessoas, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão. Vocês podem me mandar aqui, né, aqui no próprio canal, aqui na nossa sala de aula virtual, deixe seu comentário aqui embaixo ou mande aqui sua dúvida, ou pode mandar também pelas redes sociais, @ericoteixeira_prof. É isso, pessoal, desejo uma boa noite a todos e até a quinta-feira que vem, próxima semana, com mais um vídeo. Estamos aqui para criar conteúdo, compartilhar conhecimento e para juntos construirmos o aprendizado. Nosso objetivo aqui, eu sempre posso dizer, não é tratar de casos concretos, não é tratar de qualquer tipo de orientação, aconselhamento, mas sim construirmos juntos o conhecimento sobre processo tributário, sobre direito tributário, para que a gente possa aprender junto essa matéria tão fascinante. Valeu, pessoal! Até a nossa próxima aula.